Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e ao quadro Não é Isso que a Bíblia Diz. E a nossa intenção é trazer luz, esclarecimento em alguns textos. E o nosso desejo é que faça bem ao coração de vocês. Como esta dúvida que nos colocaram a respeito do texto de Mateus capítulo 6 e o verso 33. E o texto está escrito assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No entanto, não é este o texto, não é dessa forma que nós ouvimos com muita frequência. Esse é um texto muito usado em campanhas evangelísticas, campanhas de prosperidade, mas, no entanto, acabam colocando coisas que Jesus não disse. Há uma diferença muito grande entre você dizer e as demais coisas, ou então as outras coisas, com estas que Jesus falou. O que Jesus estava dizendo? Se você ler os textos anteriores, a partir do verso 25 do capítulo 6, ele começa a dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto o que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está fazendo uma promessa. Ele disse: olha, se vocês buscarem o reino de Deus, no que diz respeito ao que vocês necessitam e precisam, o comer, o se alimentar, o beber e o vestir, isso eu me comprometo. Jesus está dizendo que ele garante, lá no verso 26, então ele começa a dizer: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então ele está falando aqui da provisão diária, do pão nosso de cada dia. No verso 27, qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao seu curso de vida? Quanto ao vestuário, no verso 28, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. O verso 29, eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E o verso 30, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, olha só, Jesus está falando sobre o cuidado que ele promete em relação ao que havemos de comer, beber e vestir, e não as outras coisas, ou então as demais coisas que a minha mente sugere. No verso 31, ele diz: portanto, não andeis ansiosos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. E aqui agora o texto-chave. Mas buscai o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, estas o quê? O que havemos de beber, comer e vestir, o sustento diário, a provisão diária, o cuidado para vivermos a vida. Quanto às outras coisas que nós acrescentamos, as demais coisas que nós acrescentamos, Jesus não fez nenhuma promessa. Mas você me pergunta, mas eu não posso então ter? Pode, você pode prosperar, mas não como resultado de promessa direta. E sim, aí você vai encontrar outras lições que a Bíblia fala sobre a importância de você trabalhar, o esforço, a determinação, a disciplina, enfim. Mas o que eu quero dizer é que esse texto aqui está falando sobre o comer, o beber, o vestir. Estas coisas, e não as demais coisas, nem tampouco as outras coisas.